E aí chega um filhotinho aqui para vacinar, e aí eu faço todas as perguntas que vocês já sabem, né? Pergunto como que tá, se tá comendo, se tá bebendo, xixi, cocô, tudo bonitinho. E aí pergunto da ração. E qual não é a minha surpresa quando o tutor não sabe me dizer qual que é a marca da ração que o bichinho tá comendo, né? Seja de cão ou seja de gato. Olá, tutor preventivo, tudo bem? Eu sou a doutora Débora, médica veterinária preventiva. E aí eu descubro que ele tá dando uma nutrição de má qualidade e ainda tá dando uma ração, por exemplo, para um cachorro ou um gato adulto. Exatamente. Muitas pessoas não sabem disso, né? Que a nutrição vai variar de acordo com a idade do animal. Então, quando o animalzinho é filhote, seja de cão ou seja de gato, né? Eu sempre digo que a gente vai mudar a dieta dele para animal adulto quando ele faz aí 1 ano e 2 meses. Aí a gente faz a troca, né, gradual, certinho, do jeito que deve fazer. Mas muitas pessoas são orientadas da forma errada, tá? Primeiro, tem muitos tutores que pegam filhotes antes do processo de desmame que deve ser feito enquanto o animal ainda tá com a mãe. Então a gente começa ali a tirar o animal da mama, né, de desmamar esse bebê, seja de gato ou seja de cachorro. Vai introduzindo ali uma papa desmame, vai introduzindo a ração de filhote, e aí o animal ele tem que vir pra gente já comendo ração. E aí qual não é a minha surpresa quando as pessoas me falam que com 6, 8 meses já mudou a dieta desse animal de filhote para adulto. Exatamente. Por que a gente tem que esperar o tempo do animal crescer, chegar aí até 1 ano e 2 meses para fazer a troca da nutrição? Porque esse animal está em crescimento, ele está em fase de crescimento, então ele está em fase de desenvolvimento dos ossos, dos órgãos, né? Da visão, da audição, tudo está em fase de desenvolvimento. E aí as pessoas vão lá e trocam a ração. Mais surpresa ainda eu tenho quando eles me falam, foi o cara da casa de ração que falou, foi a vizinha que aconselhou, nem perguntam nada para o médico veterinário e aí vão lá e fazem a troca. Qual é outra minha surpresa? Que eles falam assim, ele parou de comer, doutora, ele tá com 8 meses e aí ele parou de comer a ração de filhote que eu dava, e aí eu fui lá na casa de ração e falei, e aí o cara me indicou que eu trocasse para uma ração adulto, né? Continua dando a mesma marca, mas troca para adulto, ou muitas vezes até troca a marca da ração, né? Gente, tá tudo errado, né? O animal ele tem que comer ração de filhote até 1 ano e 2 meses, tá? Por quê? Porque ele está em fase de desenvolvimento. Se a gente muda essa nutrição antes dele completar, por exemplo, o fechamento das epífises ósseas, antes de fazer todo o desenvolvimento do corpo dele, a gente está comprometendo a saúde desse pet, tá? A gente está comprometendo a imunidade dele, a gente está comprometendo o crescimento, o desenvolvimento de visão, o crescimento total dos órgãos. Então a gente não pode fazer isso. Tem que manter a nutrição de filhote até 1 ano a 1 ano e 2 meses, tanto o cão como o gato. Não pode ficar trocando a ração. Então a gente escolhe ali, vamos supor, eu vou dar uma linha Super Prêmio X, que a doutora recomendou. A gente mantém dando ali aquela alimentação. Doutora, ele diminuiu a quantidade de alimento, que é normal. À medida que o animal vai crescendo, ele vai deixando de necessitar tanto, de comer tantas vezes por dia. Por isso eu falo tanto que a gente vai porcionar, colocar lá nas horas certas do dia para fazer a alimentação e a quantidade adequada de acordo com o peso e a idade, tá? Então não é que o animal para de comer ou que ele enjoou da ração. Não, conforme ele vai crescendo, ele já não precisa comer tantas vezes. Vamos colocar um exemplo prático aqui. Um bebezinho que ele tá mamando na mãe, ele mama várias vezes por dia. À medida que ele vai crescendo, ela vai diminuindo as mamadas, introduzindo alimentação, não é mesmo? E aí depois que ele já passa uma certa idade ali, ele faz refeições aí, 3, 4 vezes por dia, né? Que é o normal aí que a gente vê. Então, no cão e no gato vai funcionar da mesma forma, pessoal. E não pode simplesmente, eu vou lá, acho que ele já é adulto e aí eu troco essa nutrição antes da hora, porque eu vou comprometer o desenvolvimento desse animal. Então, quando o animalzinho é filhote, ele precisa completar a curva de crescimento para daí a gente trocar essa ração para adulto,
certo? Então, sempre com acompanhamento do médico veterinário, peça pra gente a indicação da melhor marca de ração para vocês darem, de acordo com a fase, pede pra gente calcular ou a gente ensinar como faz isso. Eu já mostrei aqui pra vocês como que a gente calcula a quantidade de ingestão de alimento por dia do animal, já mostrei como que deve ser porcionado, dividido várias vezes no dia. E agora tem que acompanhar isso, pessoal, as fases da vida. Então, se ele é filhote, ele vai comer ração de filhote, certo? Conta aqui pra mim se você tem um filhote aí em casa. Você sabia disso? Sabia que tem que dar a ração de acordo com a fase que o animal está apresentando, com a idade dele? Pois é. Se você pegou um filhotinho, muito filhotinho lá no canil, ele já veio comendo ração? Será que foi feito esse processo de desmame desse animal, tudo certinho, e foi introduzida a ração da forma adequada? Isso também é uma coisa que você deve pensar. E se você não tem um pet e pretende pegar um, você tem que ficar atento a isso. Isso é uma coisa que você deve saber. Qual que é a ração que o seu pet vem comendo, que ele estava comendo lá no canil, para que você traga para casa, para que você continue alimentando daquela forma ou corrija, né, a nutrição desse animal se estiver errada. Se lá no canil foi feito esse desmame da forma correta, né, para que a gente se preocupe muito com todas essas fases da vida do animal e a gente consiga colocar ele aí num padrão nutricional adequado para uma vida saudável, que é tudo que a gente quer, né, no nosso gatinho, no nosso cachorro. Então conta aqui pra mim se você tem um bichinho, se você sabia dessa informação, se você tá fazendo tudo certinho, tá? Se você sabe as informações, quando eu pergunto aqui pra você qual que é a ração que o seu bichinho tá comendo, na fase da vida em que ele se encontra, a quantidade de nutrição, né, de alimentação que você dá por dia, conta aqui pra mim, deixa um comentário. Se inscreve aqui no canal para receber todos os vídeos que eu tô postando aqui falando sobre tudo isso e manda esse vídeo para alguém que precisa, porque de repente você aí tem um parente, um amigo que tem um filhote e tá fazendo a alimentação da forma errada, tá dando uma ração fora do padrão aí, fora da fase da vida que ele tá apresentando, né? De repente tá dando uma ração de adulto para um filhote ou tá dando uma ração de filhote para um cachorrinho idoso. Exatamente. Então vamos pensar nisso aí e compartilhar para que a gente tenha mais bichinhos saudáveis no mundo, tá bom? Um beijo!